Você já ouviu falar em hidromel? Hidromel é um tipo de bebida, uma das bebidas consideradas mais antigas do mundo. Se tem registro do seu consumo de 10 mil anos atrás. Essa bebida ela era muito comum entre os povos antigos por ser de fácil elaboração. Era utilizado somente água, mel e também leveduras que eram encontradas no ar e na boca. E essas leveduras é que transformavam o açúcar em álcool, então dando origem ao hidromel. Leveduras, fermentação. Esse é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Vamos começar a aula de hoje falando sobre fermentos. Você sabia que existem dois tipos de fermentos? O fermento biológico e o fermento químico. E vamos ver a diferença entre eles. O fermento químico é esse branquinho aqui da foto. Ele é utilizado para fazer bolos e tortas de liquidificador. E geralmente a gente coloca o fermento químico no final da preparação da receita. Bem no finalzinho, mexe com delicadeza e leva direto para o forno. Isso porque o fermento químico ele vai ter uma ação rápida e a ação dele vai acontecer com o aquecimento do forno. Já o fermento biológico é esse fermento aqui, ó. É aquele fermento utilizado para fazer pão, para fazer pizza. Esse fermento nós utilizamos geralmente no início ou no meio da receita e ele fica um tempo descansando antes de ir para o forno. O fermento químico, esse fermento aqui branquinho, ele é formado de bicarbonato de sódio e alguns ácidos. Já o fermento biológico, esse fermento aqui que a gente utiliza para fazer pão, o próprio nome já diz. Bio significa vida. Isso quer dizer que ele é formado por ser vivo. Ele é algo vivo. Sim, o fermento biológico é um ser vivo. E você sabe que ser vivo é esse? É um tipo de fungo. E esse fungo é chamado de levedura. As leveduras são fungos unicelulares. Isso quer dizer que a gente só consegue enxergá-las por meio de um microscópio. Coloquei uma imagem para você aqui do lado do microscópio com leveduras sendo observadas. As leveduras são as grandes responsáveis por fazer a massa do pão crescer. São elas que deixam o pão fofinho, com aqueles buraquinhos, com aquele cheirinho delicioso. Vamos ver como é que todo esse processo acontece? Vamos ver como é que as leveduras fazem com que o pão cresça e fique no formato que a gente conhece? Bom, geralmente quando nós fizemos uma receita de pão, nós utilizamos farinha de trigo, açúcar, água e, é claro, o fermento biológico. Aí a gente mistura tudo, faz uma massa e deixa essa massa dentro de uma bacia para ela descansar. E é nesse momento do descanso que as leveduras vão entrar em ação. É nesse momento que elas vão trabalhar muito. E o que as leveduras vão fazer? Elas vão se alimentar, se reproduzir, crescer e liberar algumas substâncias. As leveduras, elas vão se alimentar do açúcar que está presente ali na massa. Então, elas se alimentam, obtêm alimento, crescem, se reproduzem e liberam duas substâncias. Uma dessas substâncias é um gás, o gás carbônico, e é esse gás carbônico que vai fazer a massa crescer. Você já percebeu que no pão ficam esses furinhos aqui, ó, como nessa imagem? Esses furinhos nada mais são do que os espaços que ficam ali na massa por conta do gás que foi liberado pelas leveduras. Além desse gás, as leveduras elas liberam também o álcool. Sim, leveduras também produzem álcool. Só que fique tranquilo, no pão, na massa do pão, contém uma quantidade de álcool, mas quando o pão vai para o forno, esse álcool evapora, então o pão não é alcoólico, não. Então, são essas duas substâncias produzidas pelas leveduras, o álcool e o gás carbônico, essas duas substâncias que vão dar aquele aroma delicioso de pão que fica pela casa, aquele cheirinho gostoso que dá até a vontade de comer o pão quentinho, não é? Esse processo de transformar o açúcar em gás carbônico e álcool é chamado de fermentação. Anota aí no seu caderno, fermentação. As leveduras, ao invés de elas respirarem, elas fermentam. Sim, nem todo ser vivo precisa de oxigênio para sobreviver. E as leveduras, elas obtêm energia através deste processo de fermentação, transformando o açúcar nessas duas substâncias, gás carbônico e álcool.
Mas o processo de fermentação não é só utilizado para a fabricação de pão, não. Ele é utilizado também para a fabricação da cerveja, fabricação do vinho, fabricação de bebidas destiladas, aquelas bebidas alcoólicas, e também é utilizado para fabricar álcool, o álcool de combustível, o álcool de limpeza e o famoso álcool em gel, que a gente utiliza para prevenir contra o coronavírus. Na verdade, o processo é sempre o mesmo. É utilizado-se a levedura, essa levedura vai se alimentar de um tipo de açúcar, né? Vai se alimentar da glicose. Aí vai depender muito do material que é utilizado para extrair essas substâncias. No caso da cerveja, geralmente é utilizado a cevada. No caso do vinho, utiliza-se a uva. E para a extração do álcool de bebidas alcoólicas, como essas bebidas destiladas, e para a extração de álcool combustível, álcool de limpeza, álcool em gel, geralmente é utilizada a cana-de-açúcar. Então muda um pouquinho o produto que é utilizado como fonte, mas o processo é o mesmo. As leveduras elas vão se alimentar do açúcar, vão liberar gás carbônico e álcool. No caso aqui desses produtos que eu estou te mostrando, é utilizado principalmente o álcool que é produzido por essas leveduras. Então esse é o produto que é aproveitado, que é produzido por elas. Viu só como as leveduras são criaturas muito importantes para o ser humano? Olha só quantas coisas que nós utilizamos e que são produzidas por elas. Bom, pessoal, e a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Acessem ao portal do aluno que hoje nós vamos ter atividade prática. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!